Na aula anterior, a gente viu em detalhes o modo adaptar, que é o momento utilizado para tratar tensões relacionadas aos acordos de autoridade. Nessa aula, a gente vai falar sobre restrições, que são mais um componente para completar o nosso quebra-cabeça da estrutura organizacional. Os papéis nos permitem dar clareza de expectativas através das responsabilidades e de centralizar recursos da organização através dos artefatos. Em algumas situações, pode ser útil definir um processo ou uma limitação de como uma pessoa pode utilizar um determinado recurso da organização, mas sem centralizar aquilo em um papel na forma de um artefato. Imagina que você faz parte de uma pequena startup onde todos podem realizar investimentos com o caixa da empresa em qualquer projeto. Isso funcionou até agora, mas o dinheiro começa a ser consumido rapidamente e ninguém tem muita clareza de como ele está sendo utilizado. Qual que seria uma solução possível para esse problema? Uma delas seria criar um papel chamado financeiro com o artefato investimentos em projetos. Mas isso se torna um processo lento, porque o financeiro agora precisa aprovar todos os investimentos. Conforme a organização vai crescendo, o problema piora ainda mais, porque são mais solicitações para serem aprovadas. É aí que entram as restrições. As restrições têm o poder de definir contornos, regras ou processos para que as pessoas consigam ter autonomia para agir, mas ao mesmo tempo também ter controle. Mas é um controle distribuído e não centralizado. Dá uma olhada nesse exemplo. Restrição: realizando investimentos. Antes de realizar um investimento em um projeto, o parceiro deverá atualizar a planilha de controle de gastos, informando o valor e o propósito do investimento em questão. Só após essa ação que o parceiro está autorizado a usar o montante. Nenhuma aprovação é necessária. Então essa restrição, ela começa a criar algumas fronteiras de atuação em cima de investimentos de projetos, mas sem aprovação vinda de um papel. As restrições podem ser propostas exatamente como os papéis no modo adaptar. Elas possuem um título e uma descrição, como no exemplo que a gente deu. A gente define uma restrição da seguinte forma. Elas são limitações de autoridade que se aplicam a todos os papéis de um círculo. Vamos dar mais alguns exemplos para ficar ainda mais claro como as restrições funcionam. Reembolsos de materiais. Ninguém poderá solicitar mais do que R$100 de reembolso de materiais de escritório por semana, sem antes declarar no canal Gastos do Slack quais foram as despesas e como isso contribuiu para o propósito da organização. Uma segunda, auditório. Ninguém poderá utilizar ou reservar o auditório sem antes registrar o nome do evento, número de participantes e o nome do solicitante na lista de reservas. Além desses exemplos, a gente coloca aqui alguns contra-exemplos, ou casos em que as restrições não devem ser usadas. Imagine a seguinte restrição: atrasos. Ninguém poderá se atrasar para as reuniões de círculo. Qual que é o problema dessa restrição? Primeiro, ela tenta controlar comportamento de pessoas. As restrições elas são para mediar ou limitar as relações entre papéis, não entre pessoas. Normalmente definindo algum contorno, sem proibir algo definitivamente, como é o caso dessa. Outro problema óbvio que essa restrição tem é que ela não vai ser efetiva para resolver o problema. Geralmente por trás de atrasos, recorrência em reuniões, a gente tem alguns cenários mais prováveis. O primeiro é que pode ser que as pessoas não estejam engajadas ou interessadas no que a reunião propõe. O segundo é que pode ser que exista uma falta de confiança nas intenções das pessoas ou uma crença de que elas não vão participar da reunião sem algum tipo de represália ou culpa. Assim, a restrição vira uma arma para confrontar pessoas. Nada legal dentro do contexto de autogestão. Se esse for o caso, é melhor tratar no modo cuidar, que a gente vai ver mais para frente no curso. Agora outro contra-exemplo bem comum. Escala. Todos devem respeitar a escala definida pelo escalador. Aqui o problema não é tão óbvio quanto no contra-exemplo anterior. A questão é que essa restrição ela não restringe algo embora pareça. O que ela está tentando fazer é estabelecer uma expectativa em cima de várias pessoas, provavelmente todas de um determinado grupo da organização. Para esse tipo de situação, existe um outro elemento na O2 que a gente já viu, que tem exatamente esse propósito, que é a responsabilidade. Então o caminho melhor é definir um papel com essa responsabilidade e energizar várias ou até todas as pessoas desse grupo nesse papel. Então não se esquece que o papel pode ser energizado por mais que uma pessoa. Para finalizar, as restrições podem ser usadas para ter controle distribuído sobre os recursos da organização. Geralmente elas são soluções mais sofisticadas para problemas que a gente costuma resolver com artefatos. As restrições elas nos dão bastante flexibilidade e por isso tendem a ser bem mal usadas. Lembrando que elas não são apropriadas para resolver problemas comportamentais ou de pessoas. De novo, a estrutura organizacional não serve para resolver um problema de confiança. Agora, só falta mais um componente para a gente completar o nosso entendimento sobre esse quebra-cabeça da estrutura organizacional no O2, que são os círculos. E esse é o assunto para a próxima aula. Até mais!